Conheça modelos de legalização da maconha pelo mundo. Matéria da Papelito Brasil aqui nos Smoke Buddies. Uruguai, Canadá, Estados Unidos e Malta são exemplos de como a legalização da maconha pode assumir características diferentes de acordo com cada modelo regulatório. A legalização da maconha é uma realidade global, né? Uruguai, Canadá e Malta possuem leis que permitem o uso de maconha por adultos. Outros tantos países, incluindo o Brasil, têm legislações que autorizam, em maior ou menor grau, seu uso com fins terapêuticos ou industriais. Entre tantos modelos regulatórios, não faltam exemplos de como a maconha pode ser legalizada. Com esse, segui alguns modelos de legalização pelo mundo. Um resuminho básico de cada país aqui, né? Então, simbora. Uruguai. Primeiro país do mundo a legalizar completamente a maconha. O Uruguai instituiu, em 2013, a Lei 19.172, um marco legal para a regulamentação responsável e abrangente da cannabis. Sobre a perspectiva de direitos e com uma abordagem de saúde pública baseada na estratégia de gestão de riscos e redução de danos, o modelo uruguaio foi desenvolvido para afastar os cidadãos do tráfico de drogas, dando opções de acesso legal à maconha. Para isso, a lei estabelece que, mediante registro, cidadãos uruguaios ou residentes permanentes no país com mais de 18 anos devam escolher apenas uma das 3 vias: compra nas farmácias, cultivo doméstico ou clube de cultivo. Turistas, no entanto, não têm esse acesso. Os processos de cultivo, colheita, secagem, embalagem e distribuição da cannabis vendida no país ficam todas a cargo de poucas empresas licenciadas, que contam com uma equipe de supervisão técnica composta por profissionais agrônomos e químicos. A maconha produzida pelas empresas deve atender aos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pelo IRCA, que são responsáveis pelo controle geral de atividade produtiva. Pra vocês terem ideia, no Uruguai, por exemplo, você encontra na farmácia a um preço muito parecido com o que a gente encontra o prensado aqui no Brasil. Então, entre comprar prensado na mão do tráfico e comprar uma flor, por mais que não seja aquelas flores topzona de não sei o que, 35% de THC, os caralho, é uma flor com controle regulatório, feita num lugar correto, dentro das medidas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. E você tem uma onda muito melhor, você sabe o que você está consumindo, tem bula, vem tudo escrito, enfim. E você não precisa recorrer ao tráfico para acessar uma planta que simplesmente existe. Maconha não é boa ou ruim. Ela é boa, na verdade, mas ela existe. Não existe uma planta ser do mal ou do bem. Você pode fazer um uso ruim ou um uso bom. A diferença, enfim, assim como qualquer outra droga que você encontra numa farmácia, por exemplo, vai ter bula, vai ter indicação, contraindicação. O seu médico vai dizer para você se você pode usar ou não, como você pode tomar. Na bula, se tu ler bula de qualquer remédio, tu nunca mais toma, que vai estar lá. Pode viciar, pode dar não sei o quê, pode dar arritmia, pode babá. E mesmo assim, todos esses remédios são o quê? São regulamentados. Assim como tem que ser feito com a maconha, regulamentada. Ela precisa de uma regulação, uma regulamentação para poder simplesmente existir de boa. Vamos botar dessa forma, porque é uma planta, mano. A gente não tem o direito de milhões e milhões de anos de evolução a planta existir. A gente tem um sistema lotado de maconha dentro da nossa cabeça, que é o sistema endocannabinoide, de dentro, né? A gente tem maconha na nossa cabeça nesse exato momento. Inclusive é por isso que quando a gente fuma, ou enfim, faz qualquer uso de maconha, esses canabinoides se conectam com o que já tem no nosso cérebro e fazem essas ligações, essas sinapses. Ou seja, que a gente precisa de uma regulamentação para saber exatamente o que está sendo consumido. Assim como é com, tabaco, por exemplo, álcool ou qualquer remédio que você encontra dentro de uma drogaria. Bora pro Canadá. O Canadá legalizou a maconha em outubro de 2018 com 2 objetivos: proteger a saúde e a segurança dos canadenses, servindo como uma estrutura legislativa flexível que se adapta e responde às necessidades atuais e emergentes dos cidadãos, e estabelecer uma indústria legal diversificada e competitiva para deslocar o mercado ilícito. É isso, quer acabar com o tráfico? Legaliza. Todos os países que estão legalizando estão mostrando isso. Diferente do modelo uruguaio, em que o Estado tem maior controle sobre a produção e comercialização da maconha, o Canadá possui uma regulamentação favorável à livre iniciativa que gera cifras bilionárias e arrecadação para o país. Entre 2018 e 2021, por exemplo, a indústria da maconha contribuiu com 43,5 bilhões de dólares canadenses, o equivalente a quase 170 bilhões de reais. Bilhões, B de bola, tá? 4 anos, né? 2018, 19, 20, 21. 4 anos, bilhões. Pô, se os caras do orçamento secreto soubessem dar 3 orçamentos secretos aqui só de... Puta que pariu, tá maluco. Enfim, a indústria de cannabis contribuiu com quase 170 bilhões de reais pro produto interno bruto do país e quase 60 bilhões de reais em receita tributária, de acordo com o relatório da consultoria Deloitte,
Deve ser francês, né? Lá no Canadá. A legislação federal também permite que as pessoas cultivem até 4 plantas em casa e autoriza que turistas tenham acesso legal a cannabis vendida nos dispensários. Então, para viajar, o Canadá é melhor que o Uruguai porque tem regulamentado o uso para turista. Estados Unidos. Apesar de não ter legalizado a maconha federalmente, os Estados Unidos têm a experiência de legalização parcial, em que alguns estados, como Colorado, Califórnia e Oregon, e por muitos outros, permitem o consumo e o comércio de cannabis para adultos, enquanto outros autorizam apenas seu uso com fins terapêuticos. E ainda há os estados como Texas, em que a cannabis permanece completamente proibida. Afinal de contas, eles devem ter alguma evidência científica para justificar isso, né? Em nível federal, apenas o cânhamo é legalizado no país. A Lei Agrícola Farm Bill de 2018 removeu o cânhamo, definido como cannabis e derivados de cannabis com concentrações até 0,3% de THC ou tetrahidrocannabinol, da sua lista de substâncias controladas, enquanto permite que os pesquisadores solicitem subsídios federais e tornem o cânhamo elegível para o seguro de cultivos. Apesar das restrições, a indústria legal de cannabis nos Estados Unidos já é responsável por cerca de 520 mil empregos no país, com potencial para sustentar mais 800 mil vagas de trabalho até 2026, somando aqui 1.320.000 vagas de emprego. Aí, Brasil, tá querendo emprego? Legaliza. Malta, the Italian man who went Malta. Cara, essa é só pra quem é velho pra caralho. Malta se tornou o primeiro país da União Europeia a legalizar o cultivo e o porte de cannabis para uso pessoal. A famosa maconha. Inclusive, gente, maconha, cânhamo e cannabis é tudo a mesma coisa, tá? Tudo cannabis sativa, beleza? É a mesma coisa você falar que eu não como feijão com arroz, eu como feijão com oriza sativa. Tu come feijão com arroz, então cannabis sativa é maconha, mesma coisa. Os adultos podem carregar até 7 gramas de maconha e não cultivar mais do que 4 plantas em casa. Mas fumar em público ou na frente de crianças é ilegal. Justo, né? A legislação prevê a criação de associações para distribuir cannabis ou sementes para o cultivo de cannabis. E uma pessoa só pode ser membro de uma associação. Também há suporte para menores encontrados com cannabis que receberão um plano de cuidados ou tratamento recomendado em vez de enfrentar prisão ou acusação criminal. Porra, Malta, muito obrigado por esse exemplo. Porque, porra, se a gente for pensar aqui no Brasil... Descriminalização. Além dos países que possuem legislação permitindo o consumo e o comércio de maconha para uso adulto, existem lugares onde a maconha é tolerada e seu uso não configura crime. É o caso de Países Baixos, né, a famosa Holanda, que desde 1976 descriminaliza o uso, permitindo ainda que coffee shops vendam até 5 gramas de cannabis por pessoa por dia. Ou Portugal, que desde 2001 adotou uma mudança radical em direção à descriminalização de todas as drogas. Lá, a posse individual de qualquer tipo de substância é considerada mera infração administrativa no país e quem é pego com drogas não sofre nenhuma ameaça de prisão ou registro criminal. Outros exemplos de descriminalização da maconha incluem a Jamaica, onde a posse de pequenas quantidades de maconha deixou de ser crime em 2015, e a Geórgia, que suprimiu em 2018 as multas pelo uso pessoal da maconha, mas estipulou que cultivar e vender a planta continua sendo crime, o que não faz sentido. E o México, onde a Suprema Corte do país descriminalizou em 2021 o uso adulto da maconha, declarando que sua proibição sobre a lei de saúde era inconstitucional. Afinal de contas, se a gente para e pensa o potencial medicinal da maconha, e eu digo potencial não é porque não existe evidência, é porque existe pouca evidência da gama de enfermidades que ela pode abranger, sacou? Ela já funciona para uma porrada de doenças, só que se tem pouco estudo, ou seja, a tendência, é claro que eu estou só especulando, mas a tendência é que quanto mais estudo se faça, mais doenças você descubra que a cannabis, a nossa querida maconha, pode ajudar no tratamento.